Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Professor Walter para mais uma aula de biologia. O nosso assunto de hoje vai ser histologia. Eu vou falar hoje do tecido conjuntivo, tá? Então é importante que a gente identifique o que é fundamental dentro da histologia. O que é? Origem embrionária, que é essencial, é o que é cobrado em prova, origem embrionária, tipo celular e função. Olha, três coisinhas essenciais quando a gente estuda histologia. Tipo celular, função e origem embrionária. Três coisas essenciais quando a gente estuda histologia, ok? Então vamos começar? O que é importante? Como eu vou falar do tecido conjuntivo, é importante a gente falar das células e das características gerais do tecido conjuntivo. Mas eu vou voltar um pouquinho para a gente mostrar o geral da histologia, para que você comece a entender todo o processo de estudo, né? Então eu vou falar do tecido conjuntivo propriamente dito. Quando a gente fala tecido conjuntivo propriamente dito, é justamente aquele tecido que tem função de preenchimento, ok? Então quando a gente fala tecido conjuntivo propriamente dito, é única e exclusivamente função de preenchimento, ok? Então vamos lá. Então antes a gente vai dar uma volta no passado para entender como é que funciona esse processo da histologia, tá legal? Então vamos ao que interessa. Primeiro, o conceito de tecido, que é fundamental. É justamente o conceito que abrange o que o cara vai pedir na prova, certo? O que ele vai pedir na prova, ele pode pedir, ainda mais se for PSC1 e CIS1. PSC1 e CIS1, ele começa com um conceito que é fundamental, tá? Então vamos lá, o que é o tecido? Conceito mais básico possível, ele diz: conjunto de células semelhantes. Pronto, já começou a entender. Então, tecido é um conjunto de células semelhantes, ó, com a mesma função e a mesma origem embrionária. Meu amigo, é justamente aqui que o indivíduo que faz a prova, ele direciona, porque o aluno que estudou histologia, ele tem como obrigação saber a origem embrionária dos tecidos. Aí, o que é fundamental? Só sabe embriologia, lá do segundo ano, só sabe embriologia quem souber histologia. A histologia é a base para a embriologia. Às vezes você resolve questões de êmbrio sabendo histologia. Tá legal? Então é importantíssimo saber fundamentalmente a origem embrionária de todos os tecidos. Aí eu já fiz isso para você. Olha lá. Primeiro vamos ver quais os tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Ó, epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Só existe isso. Ok? Só existe isso de tecido. Ah, Walter, mas e o sanguíneo? Está dentro do conjuntivo. E o ósseo? Cartilaginoso, linfático, propriamente dito, todos eles estão dentro do conjuntivo. Tá legal? Então, basicamente, 4 tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Ok? Então, vamos lá. Vamos então ver a origem embrionária desses tecidos, que é essencial para que você acerte as provas, tá? Muito bem. Então vamos ver a origem embrionária. O que é importante saber? Eu trouxe uma imagem de uma figura, na verdade uma figura embrionária chamada neurula. A neurula é uma figura embrionária, tá legal? Muito bem. E a neurula, ela já demonstra 3 folhetos embrionários: ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, os tecidos embrionários são quantos? 3. Ectoderma, mesoderma e endoderma. A gente vai ver aqui, ó, por exemplo, olha, ectoderma epidérmico, que é o mais externo, né? O ectoderma neural,
o mesoderma e o endoderma, 3 folhetos. Então significa que todos os tecidos que nós temos no organismo, eles podem ter 3 origens, porque nós somos animais triblásticos: ectoderma, mesoderma e endoderma, tá? Então basicamente todos os tecidos são oriundos desses 3. Então a gente precisa saber a origem de cada um. Quando a gente sabe a origem, a gente acerta a questão com mais facilidade. Então, 3 tecidos: ectoderma, mesoderma e endoderma. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos ver o primeiro. Epitelial. Olha o epitelial. O epitelial tem origem ectoderma, mesoderma e endoderma. Então é o único tecido com 3 origens embrionárias. Não vai esquecer. Em prova ele pede assim, ó: marque a alternativa que contém um tecido com origem diversa. Olha, para ele tentar enganar o aluno, ó. Com origem diversa. Origem diversa é aquele tecido que tem mais de uma origem. Poxa vida, não é? Então o epitelial ele tem origem ectoderma, mesoderma e endoderma. É o único tecido com 3 origens embrionárias. Você não pode errar, beleza? Mas eu facilitei tua vida, observa, olha, a origem do epitélio, olha só: ectoderma, epiderme e glândulas; mesoderme, o endotélio. Para quem não lembra, o endotélio é o tecido epitelial que reveste internamente os vasos sanguíneos. Então o endotélio tem origem mesodérmica, cuidado com isso. Tem aluno que pensa assim: o endotélio tem origem endodérmica. Não é, está errado. O endotélio tem origem mesodérmica. Fiquem atentos. O epitélio é do sistema urogenital, o epitélio de membranas que envolve órgão. E a origem endodérmica, o epitélio que reveste a luz do tubo digestivo ou digestório. E a árvore respiratória, o fígado e o pâncreas e o epitélio da bexiga urinária. Toda vez que alguém falar em luz, ou você vir escrito luz é o seguinte, ó, o tubo digestório, ok? Tubo digestório, tá? Que é a célula do tubo digestório. A luz é isso aqui, ó. É a parte de dentro. A parte de dentro é chamada de luz, tá? Então, grosseiramente, esse buraco é a luz, tá legal? Então, cuidado com esses termos que eles são essenciais. Então, nós vimos, por exemplo, que o tecido epitelial tem quantas origens? 3. Ectoderma, mesoderma e endoderma. Não pode errar isso. Isso é questão certinha de prova. Meu amigo de PC1 e CIS1 não pode errar esse tipo de questão, ok? Muito bem. Vamos ao segundo. Conjuntivo. Olha lá, quando eu digo conjuntivo, olha a origem dele. Mesodérmica. Sabe o que significa? Bora pensar assim de forma mais fácil para você entender. Conjunto, volume, é o tecido que faz volume no nosso corpo. Tá legal? Então o tecido conjuntivo, ele vai dar origem, ele é originado na verdade pelo mesoderma. Tá legal? O mesoderma dá origem ao tecido conjuntivo. Cuidado com isso. Vamos lá? Aí você vai observar que o mesoderma ele dá origem a músculos, sistema circulatório, ossos, rins, sistema reprodutor, peritônio. Então todo o tecido conjuntivo tem origem mesodérmica. Fica atento com isso. Legal? Vamos lá? Epitelial, conjuntivo, muscular. Olha o muscular. Origem mesodérmica. Vamos ver se é verdade? Olha aí. Mesoderma, ó. Sistema músculo, olha os músculos, sistema muscular. Origem mesodérmica. E, por último, o sistema nervoso. Vou ser bem claro com você, meu aluno de PC1. Olha o que o cara faz às vezes, olha. Sistema nervoso, sistema nervoso. O sistema nervoso? Sistema nervoso é aqui dentro. É aqui dentro? Então ele tem origem endodérmica. Errado. Ele não tem origem endodérmica. O sistema nervoso tem origem ectodérmica. Olha aí a questão da prova. Preste atenção que você não pode errar.
tecido nervoso tem origem ectoderma. Legal? Então a gente pode, vamos ver um pouquinho? Olha aqui, ó, tubo neural, olha o tubo neural que vai dar origem ao cérebro e à medula, sistema nervoso central. Olha aí, todo ele tem origem em ectoderma, ectoderma neural. Olha, cérebro e medula, sistema nervoso central. Não pode errar isso. Então, sistema nervoso central tem origem ectodérmica. Não vai confundir. Depois disso, você não tem como errar. Aí a gente volta a pensar. Quais tecidos? 4. Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Qual é a origem do epitelial? Ectoderma, mesoderma e endoderma. Qual é a origem do conjuntivo? Mesoderma. Qual é a origem do muscular? Mesoderma. Qual é a origem do nervoso? Ectoderma. Pronto, tranquilo, agora já dá para a gente continuar a discussão em histologia. Sabendo a origem embrionária, o caminho passa a ser com mais facilidade e você, com certeza, meu amigo de PC1 e 6.1, vai acertar. Meu amigo de pré-vestibular tem que ter isso no sangue. Já está no sangue para você acertar essas questões de tecido nervoso. Não é sistema, de tecido nervoso. Legal? Então, o nosso foco é o tecido conjuntivo. Quando eu falo tecido conjuntivo, conjunto, volume, não é isso? Volume. Então é tecido que dá volume. Então a concentração, a quantidade de substância nesse tecido é muito grande. Tá legal? É muito grande. O tecido epitelial, ele é pouco ou nenhuma substância intercelular. Lembra? Já estudaram isso, né? O epitelial não, o epitelial é pouca ou nenhuma substância intercelular. O conjuntivo não, o conjuntivo é muita substância intercelular. Legal? Então, o que faz parte do tecido conjuntivo? Observa, ó, o tecido conjuntivo propriamente dito, aquele que tem função exclusiva de preenchimento, o tecido sanguíneo, cartilaginoso, adiposo, linfático e o tecido ósseo. Esses são os tecidos que compõem o tecido conjuntivo, né? Então a gente vai ver a principal característica do tecido conjuntivo, que é a grande quantidade de substância intercelular. Meu amigo, quando a gente fala substância intercelular, não é intra, não é dentro da célula, é entre as células. Entre as células eu tenho uma substância que vai ajudar a manter os órgãos, que vai contribuir para fixar os órgãos, tá certo? Então o tecido conjuntivo tem uma substância muito grande entre as células, que nós chamamos de matriz. E essa matriz ela vai variando de tecido para tecido. Não é a mesma matriz para osso, para cartilagem, para adiposo, para sanguíneo. Não é a mesma substância, certo? Mas ela tem características próprias para todos. É o que a gente vai discutir isso. Lá na frente eu vou falar exclusivamente do sanguíneo, das células sanguíneas, do tecido ósseo e assim por diante, tá legal? Então nós vamos comentar hoje o que vai formar essa matriz, chama de matriz, certo? Essa matriz é a substância que vai formar entre as células, tá legal? Que nós chamamos de matriz extracelular. Por que extracelular? Porque está fora da célula. Mas está onde? Está entre as células. Então chama de matriz extracelular ou intercelular. Tá legal? Que é entre as células, não intra. Não é dentro, é entre. Legal? Vou beber mais uma água para que você continue a entender o que eu estou falando. Vamos lá. Aí você pode ter dúvidas, o que é essa matriz? Vamos lá? É a pergunta. O que é essa matriz extracelular? O que é? O que forma? Aí eu vou botar para você aqui, ó. Tá vendo esse risquinho aqui? Esse monte de risquinho e algumas células aqui, ó. Um monte de risquinho. É isso que vai formar a matriz extracelular, tá? Que é
as substâncias intercelular amorfas, ele não tem formato nenhum. Ele é um volume cheio de células e fibras. Opa! Opa! Aí, garotão! Olha lá. Principal característica: rede de fibras e proteínas com consistência líquida até sólida. Meu amigo, o que caracteriza basicamente o tecido conjuntivo é a presença de fibras, é uma rede de fibras. Para quê? Porque essas fibras têm função de manter e estruturar o órgão, flexão do órgão. Então ela está onde? Entre os órgãos. Então ela é essencial. Qual é a composição? Fibras e proteínas. Pronto. Tranquilão. Beleza? Fibras e proteínas com função, com consistência líquida até sólida. Beleza? E aí vamos pegar todos os tecidos conjuntivos e vamos dividi-los para que a gente tenha uma visão geral do que é o tecido conjuntivo. Aí eu tenho uma imagem aqui, ó, tecido adiposo, gordura. Me ajuda? Alguém já viu um gordo fino? Não existe gordo fino. Todo gordo é grosso, largo. Por quê? Porque ele tem muitas células adiposas, ele é gordo. Tá legal? Então é um tecido que dá volume. Outro, tecido ósseo. O osso tem função esquelética e estrutural de reserva, sustentar o esqueleto, sustentar o organismo. Então ele causa volume. O tecido ósseo é um tecido volumoso, ele dá volume ao corpo. Tecido cartilaginoso, cartilaginoso, é um tecido conjuntivo, cartilagem, ele dá volume. Imagina um tubarão e arraias, são animais que têm um esqueleto cartilaginoso. Tranquilo? Muito bem, o que mais? Aqui, tecido conjuntivo frouxo, que caracteriza, aqui a concentração muito grande de fibras, a gente vai discutir isso, eu vou mostrar para você. E o tecido conjuntivo reticular, que formam as fibras, e o tecido conjuntivo denso, isso a gente vai discutir daqui a pouquinho, tá? Então o que é importante? Entender que o tecido conjuntivo ele é formado por vários tecidos que vão dar volume ao corpo e que tem como característica fundamental a presença de fibras e proteínas, que é o que a gente vai discutir. Então, quando a gente vai falar o tecido conjuntivo propriamente dito, fica entendido que a sua função é exclusivamente preenchimento. Tá legal? Preenchimento. Então a gente vai ver preenchimento, função do tecido conjuntivo propriamente dito, a função dele é preenchimento. São dois tipos, frouxo e denso. Fica difícil de até comentar. Frouxo, solto, as fibras são soltas. Denso, apertado. Então, peraí. Apertado, solto. Então, o frouxo pode contribuir para o preenchimento e o denso, sustentação. Pensa nisso. Importante pensar que o denso, por ser denso, ele é mais pesado, mais duro. Entendeu? Então, ele precisa ser mais compacto. Enquanto que o frouxo não, ele vai funcionar para preencher. É o que a gente vai discutir. Muito bem. Aí, olha o que eu tenho. O tecido conjuntivo, que eu vou dividir em tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo e denso. O denso pode ser modelado. O que é modelado? As fibras todas orientadas. Não modelado, as fibras não orientadas. Ok? Tecido conjuntivo propriamente dito, adiposo, hematopoético, que vai formar o sangue, célula do sangue. Tem o sanguíneo, o linfático e o cartilaginoso e ósseo, que é de sustentação. Então o que aconteceu? Didaticamente é muito mais fácil você estudar usando essas características, porque vai montar todo um raciocínio em cima da leitura que você vai fazer sobre a histologia. Vamos pegar então o tecido modelado, não modelado, que é o que caracteriza o tecido conjuntivo propriamente dito, né? E aí, a substância fundamental amorfa. Quando eu digo substância fundamental amorfa, fundamental porque ela é fundamental, então ela é importantíssima. Para quê? Para o preenchimento, não é isso?
Ó, amorfa por quê? Porque não tem forma nenhuma. É um entrelaçado, uma goma, uma gosma, na verdade, cheia de fibras e proteínas. Então ela não tem um formato que caracterize no tecido conjuntivo propriamente dito, certo? Então é chamado de substância fundamental amorfa. Fundamental porque ela é essencial para o preenchimento de entre órgãos. E aí, o que nós temos? Temos a imagem que vai mostrar a substância intercelular amorfa. E aí, meus amigos, eu tenho aqui isso daqui. Se você for aluno de PSC CIS, você vai perceber que esta imagem ela vai constar na prova. Então o que eu tenho? O que eu preciso identificar? Ele vai colocar essa imagem, mas sem os nomes. É você que vai ter que saber o nome de cada estrutura presente no tecido conjuntivo propriamente dito. Vamos ver então? O que eu vou encontrar? Vamos às fibras essencial. Tá vendo essa fibra mais grossa? Essa fibra mais grossa é chamada de fibra colágena. A fibra colágena, ela contém uma proteína chamada colágeno, essencial para a elasticidade da pele. Então, quando a partir do momento que você vai envelhecendo e vai criando rugas, né? Vai criando rugas, as rugas representam a perda, né? A perda de colágeno, a perda da proteína colágeno. Aí começa a aparecer as rugas. Veja, por exemplo, eu com 78 anos, eu tenho poucas rugas. Ó, 78 anos, pouca ruga, porque eu tenho muita fibra colágena, tenho muito colágeno na minha pele bonita. Muito bem. Aí eu tenho as células. Olha o adipócito. Como é que eu sei que é o adipócito? Como é que eu sei? O adipócito ele é gordinha. Alô? Gordinha? Ela é gordinha com o núcleo lateral. O núcleo, ele foi afastado, ele está na periferia. Então é uma bolinha com o núcleo do campo. Olha aqui, ó. A célula, olha, o adipócito, redondinha, né? Olha o colágeno, a fibra colágena, melhor falando, que é formada por colágeno. Olha a fibra elástica. Por que elástica? Porque ela é fina. É fina. Pega dois elásticos. Um elástico fino, um elástico grosso. Certo? Quando tu pegar o elástico grosso, caramba, é difícil você abrir, porque ele é responsável por sustentação, aguentar impacto. Enquanto que a fina, ela estica rapidamente. Então, duas fibras essenciais. A fibra colágena, que é mais grossa, aguenta a pancada, e a fibra elástica, que é fininha, certo? E a fibra reticular, que forma uma rede. Então eu tenho três tipos de fibras: colágena, elástica, colágena, elástica e reticular. Essas três fibras, elas compõem o tecido conjuntivo propriamente dito, que você não pode errar. Então nós já vimos o adipócito. Nós já conseguimos identificar que as fibras mais grossas são fibras colágenas, que as fibras mais finas são as fibras elásticas, né? Eu tenho uma célula aqui que é o macrófago. Como é que olha o macrófago aqui, ó? Olha o macrófago, né? Na verdade, o macrófago está aqui. Esse é o macrófago. Esse é o fibroblasto. Como é que eu sei que é o fibroblasto? Ele é toda estrelada. Fibroblasto. Blasto jovem. Fibra, as fibra jovem. A fibra jovem, o fibroblasto, ele tem esse aspecto. Depois ele vira fibrócito, ok? Então ele é essencial para o processo de cicatrização. Por quê? Aqui é o tecido conjuntivo. O cara levou faca, uma facada, pá, ele precisa cicatrizar. E aí quem vai agir? O fibroblasto. Legal? Olha o macrófago aqui. Como é que eu sei que é o macrófago? Porque quem vai fazer a prova, ele vai colocar normalmente a célula fagocitando. Então o macrófago tem função de fagocitar. Então ele vai colocar sempre uma célula com uma boquinha e uma estrutura próxima. Por quê? Para demonstrar a fagocitose. Espera aí, então já vimos três células essenciais. Olha lá, três células. Nós vimos o adipócito, que é redondinha com núcleo periférico. Nós já vimos o fibroblasto, que é uma célula estrelada, certo? Com um núcleo central.
Vimos a célula de defesa, que é o macrófago. Por que eu sei que é o macrófago igual? Porque ela tem, na verdade, uma célula que está fagocitando. Então, isso é fundamental quando você vai fazer uma prova. Ele coloca essa imagem, coloca as células e sai perguntando a função delas. E a função nós vamos ver agora com todo o detalhe para você. Vamos ver? O que eu tenho para ver? O que eu tenho como característica do tecido conjuntivo? Olha, matriz extracelular. O que mais? A presença de fibras proteicas. Substância fundamental amorfa, não tem formato, né? O que mais? Glicosaminoglicanos são estruturas químicas responsáveis pelo preenchimento. Glicose, né? Açúcar. Olha aqui, ó. Ácido hialurônico. Esse ácido hialurônico é essencial. Se você pegar o creme de beleza da sua mãe, você vai encontrar lá descrito ácido hialurônico e ácido condroitino sulfúrico. Esses dois ácidos, eles compõem o tecido epitelial, eles colaboram com a elasticidade da pele, certo? Então você sempre vai encontrar esse tipo de substância, principalmente o ácido hialurônico, nos cremes para embelezar a pele da sua mãe. Tá legal? O que mais? E proteoglicanos, proteína e açúcar. Proteína e açúcar. Tem um pouquinho mais de açúcar do que proteína. Tá certo? Muito bem. E aí, vamos ver a estrutura desses elementos. Olha aqui, ó. Alta viscosidade, barreira à penetração de bactérias e outros micro-organismos invasores. Esse é o glicosaminoglicano, a estrutura química dele, a presença dele. Olha o que ele faz, preenche. E esse é o proteoglicano, a estrutura química dele. Muito bem. Os glicosaminoglicanos atraem água ao seu redor. Muito bem. Essa estrutura química, ele faz o que? Ele hidrata, ele retém água. Lembra que é essencial, todo mundo fala isso, mas aqui na Amazônia fala assim, é essencial manter-se hidratado. Ah, eu bebo 3 litros de água por dia. Legal, é para quê? É só para tu encher o bucho de água? Não, é para tu manter as proteínas hidratadas, para você manter o tecido conjuntivo cheio, para manter as estruturas no seu lugar. Tecido conjuntivo propriamente dito. Para quê? Para hidratar todo ao seu redor. Legal? Você entendeu agora a importância de se hidratar? Legal. Ó, a hidratação permite a difusão de nutrientes e íons. Puxa, eu bebi 3 litros de água. Tá, a água tem qual função? Hidratação, mas também ela contribui para a dispersão dos nutrientes, a dispersão dos íons. Tá legal? É fundamental, então. O que eu vou encontrar mais? Agora sim, observa. As fibras. As fibras são essenciais. É isso que normalmente o cara vai cobrar na tua prova. E a presença de fibra, ela vai, presença maior ou menor de determinado tipo de fibra, colágenas, elásticas e reticulares, vai caracterizar cada tipo de tecido. É isso que é importante. Mas observe, cada tecido existe uma adaptação. Então você precisa pensar mais antes de resolver questões. Não tente decorar, tente pensar, raciocinar. Tá legal? Então, olha, fibra colágena grossa ajuda, aguenta o impacto, certo? Fibra elástica fina, certo? Se você pegar a sua pele e fizer assim, ó, puxar a pele, ele vai voltar ao lugar? Vai voltar. Quem faz isso? A fibra elástica. Legal? Ela que vai fazer com que o tecido volte para o seu estado natural. E as fibras reticulares formam cápsula em cima de órgãos. Então fica muito mais fácil você pensar assim e acabar caracterizando cada tecido. Se tem mais ou menos concentração de fibra elástica ou colágena ou reticular. Beleza? Então vamos lá. Olha aí. A fibra elástica, né,
Aqui ele não faz o detalhe do fibroblasto, como eu fiz. Olha a fibra colágena mais grossa. Isso aqui é o que caracteriza a substância intercelular amorfa ou matriz intercelular. Legal? Aí, composição geral do tecido conjuntivo. Células, eu tenho fibroblasto, vou discutir daqui a pouco célula por célula. Fibroblasto, célula adiposa, leucócitos, célula de defesa, condroblastos, já em relação ao tecido cartilaginoso, que a gente vai discutir depois, osteoblasto, osteócito, osteoclasto, são células ósseas, a gente vai discutir no tecido ósseo. As fibras, os 3 tipos de fibras que são essenciais, você não pode errar, e a substância fundamental amorfa, que vai dar o preenchimento e hidratação e transporte e nutrição para todo o tecido conjuntivo. Beleza? Muito bem. Aí um textinho aqui que diz o seguinte: as fibras colágenas são compostas por colágeno, uma proteína resistente encontrada nos animais. O colágeno forma feixe de fibras entrelaçadas, o que lhe confere resistência. Então é fundamental você entender toda a estrutura desse tipo de fibra que vai contribuir para os tecidos. Aí eu tenho uma imagem aqui, ó, as fibras colágenas mais grossas e as fibras elásticas, né? As reticulares quase não aparecem, porque elas formam redes em alguns órgãos. Beleza? Muito bem. Aí, observem o rosto da moça. Olha, a moça está virando senhora. Observe que o rosto da moça vai modificando com o passar do tempo. Com o passar do tempo, ela vai perdendo o colágeno.